Você já se perguntou como um homem poderia ser considerado o mais sábio que já existiu? O que fez Salomão se destacar tanto, a ponto de reis e rainhas viajarem de terras distantes apenas para ouvir sua voz? Mas ao mesmo tempo, como um homem com tanto conhecimento terminou sua vida em ruína e tristeza? A história de Salomão não é apenas uma narrativa antiga. É um espelho para a humanidade, mostrando o quanto a sabedoria pode ser uma dádiva e também uma responsabilidade. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e comentar sua opinião. Você acha que a sabedoria pode ser também um fardo? Salomão era filho do grande rei Davi e de Batseba. Quando seu pai morreu, o trono de Israel ficou em suas mãos. Mas Salomão ainda era jovem, e governar um povo inteiro não era uma tarefa simples. Logo no início de seu reinado, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Foi até Gibeão oferecer sacrifícios a Deus. E naquela noite, o próprio Senhor lhe apareceu em sonho e lhe fez uma pergunta impressionante. Pede o que quiseres que eu te dê. Imagine a cena. Qualquer coisa poderia ser concedida. Riquezas, vitórias militares, poder sem limites. Mas Salomão não pediu nada disso. Salomão, em sua humildade, respondeu ao Senhor com palavras que revelaram seu coração. Senhor, eu sou apenas um jovem, não sei governar. Dá-me, pois, sabedoria para julgar o teu povo com justiça. Essa resposta agradou tanto a Deus, que ele não apenas lhe concedeu sabedoria, como jamais houve em outro homem, mas também acrescentou riquezas e honra como nenhum rei antes ou depois dele. Essa cena marcou o início de uma nova era em Israel, onde todos reconheceriam a diferença do novo governante. Era como se Salomão tivesse recebido não apenas inteligência, mas uma visão além do normal, capaz de enxergar o fundo das questões humanas. Logo, sua sabedoria ficou famosa. O povo vinha de todos os lados para ouvir suas sentenças e conselhos. O episódio mais conhecido é o julgamento das duas mulheres que disputavam um bebê. Ambas diziam ser a mãe, e não havia provas. Salomão, então, pediu uma espada e ordenou que cortassem a criança ao meio. As pessoas ficaram horrorizadas, mas seu objetivo era revelar a verdade. A verdadeira mãe se desesperou e pediu que entregassem o bebê à outra, só para não vê-lo morrer. Foi aí que o rei declarou: esta é a mãe verdadeira. Sua decisão espalhou sua fama por toda a terra. Não demorou para reis, príncipes e governantes ouvirem falar da sabedoria de Salomão. Seu reino prosperava, suas construções eram magníficas e a paz reinava em Israel. Ele se tornou responsável por erguer o famoso Templo de Jerusalém, uma das maiores obras da história bíblica. Além disso, escreveu provérbios e cânticos que até hoje são lidos e estudados. Entre eles, os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Mas junto a tanta glória, começavam também os primeiros sinais de fraqueza. Salomão, apesar de sua sabedoria, era humano. E aos poucos, escolhas que pareciam inofensivas acabariam construindo o caminho para sua queda. Uma das maiores marcas do reinado de Salomão foi a construção do Templo do Senhor em Jerusalém. Seu pai, Davi, havia sonhado com essa obra, mas Deus determinou que seria o filho quem a realizaria. Salomão não poupou esforços. Pediu cedros ao rei Hirão de Tiro, empregou milhares de trabalhadores e dedicou anos de trabalho minucioso. O templo não era apenas um edifício, mas o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ouro, prata, pedras preciosas e artesãos habilidosos tornaram a construção uma das mais belas da história. Quando ficou pronto, todos sabiam que aquele era um lugar santo, dedicado ao Criador de Israel. A inauguração do templo foi um momento de grande emoção. Salomão reuniu o povo e, diante da Arca da Aliança, fez uma oração poderosa, pedindo que Deus sempre ouvisse as súplicas feitas naquele lugar. Naquele instante, uma nuvem de glória encheu o templo, e todos caíram com o rosto em terra, reconhecendo a presença do Senhor. Foi um dos momentos mais marcantes de Israel. Salomão estava no auge, poderoso, sábio e respeitado em todas as nações vizinhas. Ele havia conseguido paz em todo o seu território, algo raro naqueles tempos, e transformara Jerusalém em um centro de cultura, comércio e espiritualidade. Com a paz assegurada, o reino de Israel se tornou próspero como nunca. Salomão organizou o comércio, construiu palácios, fortalezas e estradas. A riqueza fluía de todos os lados. Ouro e prata se tornaram tão comuns que, segundo os relatos, eram quase como pedras nas ruas de Jerusalém. A rainha de Sabá, intrigada pelas notícias, viajou até Israel para ver se tudo era verdade. E quando chegou, ficou impressionada. A comida do palácio, os servos, a organização, a justiça, tudo refletia grandeza. Ela confessou que nem metade da fama de Salomão havia sido contada. Seu nome, então, ecoava por todo o mundo conhecido.
Mas junto com tanta glória, começaram a surgir os primeiros sinais de fraqueza. Salomão, em busca de alianças políticas, casou-se com muitas mulheres estrangeiras. Ao todo, eram centenas de esposas e concubinas. No início, parecia apenas estratégia de governo, mas logo isso trouxe consequências espirituais. Muitas dessas mulheres adoravam deuses estranhos e pouco a pouco foram influenciando o coração de Salomão. Ele, que havia dedicado sua vida ao Deus de Israel, começou a permitir templos e altares a divindades pagãs dentro da própria terra prometida. Esse foi o início de uma sutil, mas perigosa, queda espiritual que manchou sua trajetória. Apesar de sua sabedoria, Salomão começou a se perder em meio a tantas riquezas e relacionamentos. O mesmo homem que um dia pediu apenas sabedoria, agora parecia fascinado por luxo, poder e prazeres. Seus projetos de construção se tornaram tão grandiosos que exigiam altos impostos e trabalhos forçados do povo. Aos poucos, o rei que governava com justiça começou a ser visto como alguém distante, cercado de luxo e alianças duvidosas. Essa mudança não aconteceu de uma vez, mas de forma lenta, quase invisível. E é exatamente aí que mora a lição. Até mesmo o mais sábio dos homens pode se deixar seduzir pelo orgulho. Salomão, antes tão fiel, começou a erguer altares para os deuses estrangeiros de suas esposas. Moloque, Astarote, Quemos e tantos outros passaram a ter espaço em Israel. Algo impensável no reinado de Davi, seu pai. O coração do povo ficou dividido. Uns permaneciam fiéis ao Deus verdadeiro, mas outros se deixavam seduzir pelas novas práticas. Aquele que havia construído o majestoso templo do Senhor agora permitia cultos a divindades pagãs. Era uma contradição impressionante. E como a Bíblia descreve, o coração de Salomão já não era mais totalmente dedicado a Deus. O homem mais sábio do mundo começava a agir como se não tivesse aprendido nada. Deus, que havia se revelado a Salomão em sonhos no início de sua trajetória, não ficou em silêncio. O Senhor o advertiu mais de uma vez, mostrando que estava descontente com sua idolatria. Mas o rei, já influenciado pelas paixões e pelo luxo, não deu ouvidos. Esse foi o ponto crítico da vida de Salomão. Ele tinha conhecimento, tinha experiência, tinha provas vivas do poder de Deus, mas escolheu fechar os olhos. É como se sua sabedoria tivesse se perdido no labirinto de seus desejos. O Senhor então declarou que, por causa de sua desobediência, o reino seria dividido depois de sua morte. Esse anúncio foi um golpe devastador. Israel, que havia alcançado a maior unidade e prosperidade sob seu governo, estava agora prestes a ser fragmentado. Deus, porém, mostrou misericórdia. Não faria isso nos dias de Salomão, por amor a Davi, mas após sua morte. Ainda assim, começaram a surgir inimigos e opositores, algo que até então não acontecia. Hadad, 2 edomitas, voltou a se levantar contra Israel. Rezon, da Síria, tornou-se adversário. Até Jeroboão, um servo de Salomão, recebeu de um profeta a promessa de que governaria 10 tribos de Israel. Aos poucos, o rei sentia a instabilidade tomando conta de seu reinado. O homem que havia sido conhecido pela justiça agora estava cercado por conflitos internos e externos. A paz, que fora a marca de sua administração, começava a desaparecer. E o mais impressionante é que Salomão, mesmo percebendo as consequências de seus erros, não voltou a se arrepender verdadeiramente. Sua sabedoria ainda lhe permitia escrever reflexões profundas, como as que encontramos em Eclesiastes, onde ele reconhece a vaidade das riquezas e prazeres. Mas sua vida prática não acompanhava suas palavras. Era como alguém que sabia a direção certa, mas insistia em caminhar pelo lado oposto. O contraste entre teoria e prática ficou evidente. O fim de Salomão foi melancólico. Ele, que começou humilde, pedindo apenas sabedoria, terminou como um rei sobrecarregado por suas próprias escolhas. Seus escritos finais refletem o vazio de quem experimentou de tudo, mas concluiu que sem Deus nada faz sentido. Em Eclesiastes, ele chega a dizer: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando morreu, deixou um reino dividido e um povo cansado de impostos e trabalhos forçados. Seu filho Roboão assumiu, mas já herdou uma nação prestes a se fragmentar. Assim terminou a trajetória do homem mais sábio da história. Cercado de riquezas, mas espiritualmente falido. Uma lição eterna para toda a humanidade. Após a morte de Salomão, o peso de suas escolhas caiu sobre Israel. Seu filho Roboão herdou um trono de glória, mas também um povo descontente. Os altos impostos e o trabalho forçado que sustentaram a grandeza de Jerusalém deixaram marcas profundas. Quando Roboão assumiu, as tribos pediram alívio. Mas ele
Em vez de ouvir conselhos de sabedoria, decidiu agir com dureza, dizendo que seria ainda mais severo que seu pai. Isso foi o estopim para a revolta. As 10 tribos do norte se separaram e seguiram Jeroboão, cumprindo assim a palavra de Deus a Salomão.